Então vamos lá, Shakira realizou ontem no Rio de Janeiro um show gigantesco, cerca de 2 milhões de pessoas estiveram ali na terceira edição do Todo Mundo no Rio, que é esse projeto que começou ali nas mãos do Eduardo Paes e agora sendo conduzido pela Prefeitura do Rio de Janeiro ali com o Eduardo Cavalieri, né? E é um evento que ele é caro, né, galera? Então vamos refletir um pouquinho sobre isso também. Vamos falar sobre o show, vamos entender o que a imprensa está noticiando sobre esse show, o impacto cultural desse show, a proporção entre investimento e retorno para a economia do Rio de Janeiro e o papel da Shakira aí na cultura pop, certo? Antes da gente entrar propriamente no assunto do vídeo, peço para que você se inscreva, aqui a gente fala de cultura, arte, cultura pop, música, etc, tá? Você tá no canal Inflama, que é o nosso projeto aqui, orgulhosamente também patrocinado pelo Gil Studio, que é o meu estúdio de design, marketing e criatividade, e também pela Café Audiovisual do meu parceiro Jardes, que é a produtora audiovisual que trabalha principalmente aqui na nossa região, mas também presta serviços no Brasil inteiro, certo? Então, ó, se inscreve no canal, comenta aí o que você achar sobre o vídeo, sobre a nossa perspectiva aqui, e acessa lá o gilmoçambani.com.br caso você precise de um trabalho aí de design, de marca, de comunicação, fechou? Então vamos lá, ó. Copacabana coroou Shakira. O que a imprensa internacional disse sobre o show no Rio de Janeiro? Galera, a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é que justamente esse show foi caro, né, galera? A gente está falando de investimento público. Cerca de 15 milhões de reais foram investidos aí para que esse show acontecesse. Ele foi o mais caro dessa trilogia aí até agora, de Madonna, Lady Gaga e Shakira. E essa é a reflexão, né? Será que vale a pena trazer uma artista internacional, pagar tão caro assim, né? Tantos lugares onde esses 15 milhões poderiam estar sendo investidos, certo? Né? E aí a gente vê sempre críticas vindo sobre o investimento em cultura, pensando aí se vale a pena de fato. Geralmente aquele papinho ali de tipo assim, esses artistas pegando a lei para fazer farra e tal, não sei o quê. Bom, essa reflexão vai ficar sobre Lei Rouanet, etc., investimento em cultura, né? A gente vai adensar em outros momentos, mas vale a pena a gente entender o seguinte, tá? Que quando a gente fala de investimento em cultura, a gente está falando literalmente de investimento. Investimento é algo que você faz esperando um determinado retorno. No caso, esse retorno ele pode ser financeiro, como de fato foi o retorno do show da Shakira. Então, o que aconteceu? A Shakira veio tocar em Copacabana, foi investido pela Prefeitura do Rio, exclusivamente pela Prefeitura do Rio, 15 milhões de reais. Eu vi fontes falando de 20 milhões também, mas eu vi mais fontes falando sobre 15 milhões de reais, tá? E o que aconteceu, galera? Esse dinheiro ele é um dinheiro que ele acontece para que o setor de turismo do Rio de Janeiro possa ser movimentado, o setor de hotelaria, né, a gastronomia, os próprios vendedores ambulantes, além de toda a questão de notoriedade e visibilidade para o Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem como um dos seus pilares o turismo, né? Então veja, investimento, galera. Porque quando a gente fala que foram investidos 15 milhões, a gente também precisa entender que retornaram cerca de 800 milhões. Ou seja, um retorno sobre investimento, tal do ROI, que a gente fala, né? Um retorno sobre investimento de 53 vezes. Veja, a gente não está falando de uma brincadeira, galera. A gente está falando de investimento em cultura, certo? E mesmo nos casos em que não retorna essa quantidade de dinheiro, esse investimento é importante, porque cultura é algo básico, como alimentação, como saneamento, né? Claro que existe uma pirâmide aí em que a gente vai avaliar quais desses investimentos são mais relevantes para a sobrevivência, mas a cultura faz parte da sobrevivência do ser humano também, galera. Não é à toa que desde que o ser humano é ser humano, a gente rabisca em parede de caverna, a gente desenha, a gente faz música, porque isso é fundamental para a nossa forma de viver. Então, ainda que esse retorno não aconteça de uma maneira tão imediata, e a gente precisa patrocinar, às vezes, artistas pequenos, artistas que não têm aquela visibilidade toda. Gil, mas aí o artista que se promova, o artista que fique famoso por conta própria. Então, galera, não é assim, né? Não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que tem a grana, tudo isso é grana, né, galera? Divulgação é grana. Seja o seu tempo, que você vai deixar de fazer outra coisa para fazer um trabalho nas redes sociais, por exemplo, ou seja
literalmente investimento, sei lá, em tráfego pago, né? Um investimento também de tempo para fazer a ponte ali com contratantes, com possíveis interessados na sua música ou, enfim, na sua arte de maneira geral. E aí esse investimento ele precisa vir não só para a sobrevivência dos pequenos artistas, mas também porque são formas da gente conseguir preservar a nossa cultura, criar novas manifestações culturais, incentivar, né, a identificação, seja com a identidade nacional, seja com a identidade regional, entender que a cultura é um ativo importante do Brasil. É um ativo que pode ser, inclusive, um ativo econômico, mas não necessariamente também, porque a gente não pode se guiar só pela lógica do lucro, né, galera? Existem trabalhos, existem produções que são importantes para além do lucro e que não dão lucro imediato. Não é o caso da Shakira, mas é o caso, por exemplo, da ciência de base, da pesquisa científica, da pesquisa em literatura, ou da pesquisa em arte, ou daquele artista, um investimento naquele artista que está surgindo. Então o Estado ele precisa fazer esse investimento em cultura, tá? Então vamos olhar especificamente para o show da Shakira. Foi um investimento alto, a gente já entendeu também que teve um retorno alto, né? E aqui a BBC está falando que a imprensa internacional disse que a Shakira foi coroada como, né, foi finalmente coroada através desse show. E aí eu me pergunto, precisava coroar a Shakira, né? Alguém tinha dúvidas de quem é a Shakira, né? Mas, de fato, nesse momento, então, esse trabalho coloca a Shakira no mesmo patamar, se é que ela já não estava, né? Mas coloca ela na mesma categoria, vamos dizer assim, da Lady Gaga, da própria Madonna, né? Enquanto uma grande artista mundial aí, beleza? Então, aqui, a Shakira, ela cantou os seus maiores hits para uma multidão enorme e o Eduardo Cavalieri, do PSD, herdeiro político aí do Eduardo Paes, que saiu para concorrer ao Estado, né? Foi o responsável ali por conduzir a prefeitura enquanto esse show estava acontecendo. 2 milhões de pessoas, ou seja, um show que foi um show gigante, menor do que o da Lady Gaga, mas também um show que foi aí maior do que o da Madonna, certo? E aí, galera, vamos dar uma conferida aqui, porque o show começou com um show de drones, né? O show atrasou aí cerca de 1h30, e a gente já vai entender o porquê também. Foi o maior atraso desse projeto, do projeto Todo Mundo no Rio. E vamos dar uma olhada aqui, então, neste espetáculo de drones, que a Loba, né? Aqui, ó. É massa, né? Eu acho massa esse tipo de show, cara. Eu acho que eu nunca vi ao vivo um show de drone assim, maneirão, sabe? Bem produzido, bem conduzido. Mas tá lá, ó. Uiva, Lobão. Então o show ele começou com esse espetáculo de drone, a Te Amo Brasil, um show em que a Shakira falou em português durante o show todo, né? Ela comentou até que ela já comentou que ela aprendeu a falar português antes de falar espanhol, né? Então foi um show que ela demonstrou muito carinho pelo Brasil, tá? E aí, o que foi o motivo do atraso da Shakira nesse show? O motivo do atraso da Shakira foi porque o pai dela, que é idosinho, né? Passou mal, galera. Então, ela imagina também isso, né, cara? Preocupada com o pai ali e tal. Mas fez um puta show, fez 3 horas de show aí. E o motivo desse atraso foi justamente essa preocupação com o pai que já estava debilitado, já tem 94 anos aqui, ó. O pai dela tem 94 anos, tá? E já tinha sofrido uma queda recentemente. Nesse episódio específico não foi divulgado o que exatamente aconteceu com o pai dela, mas o que a gente sabe é que esse foi o motivo do atraso. O artista aí, entregando, né, também a Shakira, mostrando que é uma profissional da arte, abalada, a gente sabe, e foi lá, entregou tudo e fez um show que realmente eu tenho certeza que marcou aí minhas amigas que estavam aí no Rio de Janeiro, né, Gabi, a Naira, podem falar um pouquinho melhor sobre como que foi ao vivo esse showzão aí. Eu vi só as gravações, né? Mas muito interessante, tá? E vamos ver aqui também
sobre o discurso que foi imprimido pela Shakira nesse show, tá? Então, a Veja vai destacar aqui, ó, a Veja destacou aqui, discurso feminista, Veja, discurso feminista da Shakira no show de Copacabana. O que foi, afinal, esse discurso feminista, né? Qual que é o teor político disso? E aí é interessante também ver como que esse show, especificamente de uma artista latina, ele se insere num momento da nossa cultura em que está havendo uma nova identificação com a latinidade, uma nova identificação inclusive do Brasil enquanto um país latino-americano que sempre pareceu muito à parte por ser o único país aqui das Américas que não fala, ou melhor, que fala um idioma que não seja o espanhol como a sua principal língua, né? Ou melhor, que fala o português e que acaba destoando da maior parte dos outros países. Imagino que a língua ela seja uma barreira importante, né? Mas que sempre fez com que a gente não se reconhecesse como parte desse grande ecossistema cultural da Latinoamérica, né? E que tem mudado aí, a gente tem Bad Bunny, agora esse show da Shakira que chega nesse sentido também, né? E que vale a reflexão também de até que ponto essa nova identificação com a latinidade ela é apenas estética, e me parece que em grande medida ela é principalmente estética, e não que estética seja algo menor. Eu acredito que a estética ela é uma manifestação que acaba puxando outras dimensões, né? Mas a gente também tem que pensar até que ponto que essa nova renovação de uma identidade latina não acaba sendo só um artifício de mercado para que essa identificação ela gire economia, gere compra de produtos culturais, né, e fortaleça grandes gravadoras, grandes agentes culturais, certo? Ou até que ponto também ela nos ajuda a promover uma reflexão sobre a economia, sobre a subserviência da América Latina aos Estados Unidos, né? Sobre a subserviência do sul global ao norte global, como que nós nos reconhecemos não apenas como latino-americanos num sentido aí muito amplo e solto, né? Por modismo, né? E por algo nesse sentido, mas até que ponto a gente consegue também, através disso, trazer essas reflexões sobre, veja, Estados Unidos, a Europa, né, tem promovido, principalmente os Estados Unidos, que literalmente foi dito recentemente que o Brasil é o quintal dos Estados Unidos, né? Então, eu espero que seja um estopim também para a gente fazer essas reflexões para além de achar legalzinho essa identificação com o ser latino-americano, tá? E aí a Shakira, e aí como toda arte tem uma dimensão política, né, galera? É impossível que a arte não tenha uma dimensão política, mesmo quando ela não fala nada de política, mesmo quando ela não é engajada, a arte tem uma dimensão política, as escolhas realizadas ali têm uma dimensão política, então a gente precisa entender que a Shakira, como artista, ela se posiciona o seu discurso em determinadas pautas que engajam, né, o público dela, inclusive. Então aqui ela vai falar sobre essa questão de ser mulher, sobre ser mãe solo, vai relacionar isso com as músicas dela, tá? E aí esse discurso feminista dela, vamos ver o que foi esse discurso tão feminista da Shakira aí, né? Assustadoramente feminista, vamos ver o que ela falou. E aqui a gente tem o vídeo do Splash, ó. Shakira em Copacabana faz homenagem para as mulheres e desabafo. As mulheres já não choram. Vamos ver aqui, a galera entendeu também aí como uma indireta pro Piquet, né? Começaram a xingar o Piquet. Vamos ver o que aconteceu aí. Vamos assistir juntos este vídeo aqui. Mas das quedas ninguém se salva, ninguém. E o que eu sim sei é que nós, as mulheres, cada vez que caímos, nos levantamos um pouco mais sábias, um pouco mais fortes, um pouco mais resilientes. Porque as mulheres já não choram. E por isso... Poderosa, galera, poderosa. Meteu-lhe uma guitarrona ali, ó. Esse show vai ser dedicado para todas nós. Eu não aguento.
Olha essa mulher com essa guitarra brilhante. Ah, pelo amor de Deus, galera. Latinidades, né? Que é isso? Tá Para louco. todas nós. Então acho que esse é o discurso. Como diz uma escritora que eu admiro, as mulheres sozinhas somos mais vulneráveis, não? Mas juntas somos invencíveis. Então sei lá, qualquer coisa que levanta uma pauta minimamente, que toque em questões aí relacionadas a questões do universo feminino, problemas que as mulheres enfrentam, já é taxada como feminista e tal. De certa forma, acho que a gente não, né, mas de certa forma acho que isso é até vulgarizado, porque acho que a gente pode falar muito mais em feminismos do que em um feminismo, né, e aqui é um teor muito mais, sabe, não vejo aqui um vínculo necessariamente com uma corrente de pensamento, sabe, específica, tal. Ela tá trazendo coisas que são a realidade, galera. Mulheres tendem a ser, né, pelo amor de Deus, tendem a ser, e essa é a tendência biológica, mulheres tendem a ser mais frágeis fisicamente do que os homens. Isso as coloca em uma posição de vulnerabilidade, né? Socialmente, mulheres são colocadas em determinados lugares também de vulnerabilidade, né? Então, ela traz essa reflexão que tem, sim, uma dimensão política, mas aí a gente coloca, assim, discurso feminista, né? É um certo sensacionalismo também, eu acredito, tá? Vamos ver mais um trechinho aqui. Esse aqui eu achei até mais legal. Opa. Esse país... Vamos ver aqui, ó. Esse trecho do discurso dela, onde ela fala sobre ser mãe solo, né? Que ela salienta ali que ela é uma mãe solo, e ela traz um dado sobre as mães solo no Brasil. Vamos ver. Nesse país, no Brasil, tem mais de 20 milhões de madres solteiras. Sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas. Nesse país. Então, aí, né, chamar atenção para a questão das mães solteiras, se identificar como uma mãe solteira, né, traz essa dimensão de discutir o feminino, não sei se o feminismo também, mas a Shakira introduz aí no trabalho dela, não no trabalho dela, né, mas introduz no show, nesse momento, tá, essa questão do feminino. E aqui a gente tem no G-Show, ó, o melhor e o pior do show da Shakira em Copacabana. Aí a questão para vocês, o que será que é o pior, né? Como a gente sabe, houve ali a participação do Caetano Veloso com a música Leãozinho, que a Shakira inclusive disse que cantava pro filho dela antes de dormir, foi super fofo, foi super bonitinho. E também tivemos a participação da Anitta, da Anira, com Choca Choca, que é uma música inclusive do álbum mais recente dela, certo? E tivemos a participação da Bethânia, tivemos também a participação da Veveta, da Ivete Sangalo, repetindo aí País Tropical, que elas já tinham cantado juntas, em outras duas ocasiões. E esses foram pontos positivos do show, né? E quais foram os pontos negativos aí então, galera? Com certeza não foi o figurino da Shakira, que tá maravilhoso, né, pessoal? Olha isso, pelo amor de Deus, né? Quais foram os pontos negativos aqui? A gente vai ver quais foram os pontos negativos. Anira e Shakira. Os pontos negativos, galera, foi que faltou hits, meu povo. Faltou hits. E aí, como que não falta, né, galera? Como que não falta, uma vez que esta mulher tem anos e anos de carreira, é uma mulher que tem aí inúmeros sucessos, e aí fica difícil, mas a Loba se escondeu? Pô, não se escondeu não, né? É que 3 horas de show, o artista cansa também, né? O artista tá trabalhando ali. O artista tá trabalhando, a artista tá trabalhando ali, 3 horas de show, tá bom também, pô, 3 horas de show, galera. Tá? O que mais que vocês querem? Não dá pra fazer, não dá pra tocar tudo. Não dá pra tocar todos os sucessos da carreira, né? Então esse foi o ponto negativo. O ponto negativo é que a mulher tem tanto trabalho, tem tanto sucesso, que mesmo num show de 3 horas não deu para tocar tudo. Mas ela tocou, pô.
Tocou ali, ó. Tocou Hips Don't Lie, né? Que mais? Das grandes. Pies Descalços, certo? O que é? Essa música é chata, né, galera? Que ela tocou com a Bethânia. Eu acho essa música uma das músicas mais chatas. Vocês já perceberam que era uma música sobre morte, né? Sobre morte, sobre finitude. Mas e a vida? Todo mundo conhece só aquela parte assim: viver e não ter a vergonha de ser feliz, que já é insuportável de chata, né? Mas a música fala sobre morte, galera. Wherever, Whenever, também grande sucesso. Waka Waka, Waka Waka marcou demais, né, galera? Waka Waka marcou demais. Quem que não cantou Waka Waka ali na Copa de 2010? Então, Shakira marcando gerações desde sempre. E aí, segundo a BBC, finalmente coroada como uma das grandes, certo? Então é isso, fala aí o que você viu o show da Shakira ao vivo, você viu o show da Shakira onde? Você viu pela telinha, você viu pela telona, você viu de que forma, você gostou? Você achou que ela foi feminista demais? Você achou que ela foi feminista demais? O show poderia ser um pouco menos feminista? Comenta aí com a gente, curte, compartilha o vídeo, troca ideia com a gente que a gente tá aqui pra conversar com você. Fechou? Abração, até mais.